A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Mais uma quarta-feira aqui pra gente conversar sobre alguns aspectos e facetas da nossa vida cristã. Sim, a gente continua nesse cenário aqui, tentando manter o cenário mais fresco possível, que é aqui na sala da minha casa, com o ventilador na minha frente, porque o cenário bonito dos livros é bem quente, então não ia rolar nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo, não. Então a gente vem aqui, adapta, pra não deixar o canal sem vídeo. Hoje não é necessariamente um tema, é mais uma conversa que eu queria trazer pra vocês sobre algo que eu tô vivendo e que eu vivi durante o começo desse ano. Independente de onde você more, hoje é muito fácil da gente se perder no meio das nossas atividades, daquilo que a gente faz. Como vocês sabem, desde o ano passado eu comecei nessa vida de autônomo, né? De trabalhar por conta, ter CNPJ e tudo mais. E aí eu lembro que no começo do ano, vocês ainda vão ver, eu gravei tudo bonitinho, mas ainda não tô tendo tempo de sentar pra editar os benditos dos vídeos Bros na Estrada. Mas vai sair, e a gente já tinha programado essa viagem pro começo de janeiro e tudo mais, e eu lembro que eu ia viajar trabalhando, porque querendo ou não, por eu trabalhar de casa, eu posso levar um computador e trabalhar aonde eu quiser. Só que eu lembro que no final do ano foi bem tenso, porque ao mesmo tempo que foram 2 meses, novembro e dezembro, meses muito cheios, com bastante coisa, bastante projetos, foram meses com muito menos projetos do que os meses anteriores, então foram 2 meses que eu ganhei muito menos, comparado aos primeiros meses que eu comecei nessa vida de autônomo. E foi muito bizarro, assim, porque eu lembro que eu tava surtando no final do ano, eu tava sem tempo pra nada, sem tempo pra viver, desesperado, e acabava uma coisa, fazia outra, só que não tava tendo retorno. Eu não sei explicar o que aconteceu, eu tava trabalhando pra caramba, mas não tava entrando dinheiro. Alguma coisa eu acho que devia ter errado, né? Se você é mais experiente que eu, me diz aí o que eu fiz de errado. E aí eu lembro que eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu preciso tirar essas 2 semanas de férias pra não pensar nessas coisas, porque senão minha sanidade mental vai dar aquele beijo e vai embora, né? Senão não vai rolar. Eu decidi, então, fazer 2 semanas de férias. Eu avisei todos os meus clientes de que eu ia pegar as 2 primeiras semanas de férias e tudo mais. Quando eu voltei, foi muito especial. Eu lembro que ano passado inteiro, praticamente, eu fiquei orando, e minha família também orando, né? Porque eles viram o perrengue que eu tava passando, principalmente no final do ano. Então eles oraram muito para que Deus me mandasse clientes, para que Deus aumentasse meu salário e tudo mais, né? Porque querendo ou não, quando você tem clientes, você recebe salário. Essa é a vida de autônomo. Se você não tem, né? Se, tipo, ninguém pedir nada, você não tem. Diferente, por exemplo, de uma empresa, né? Que todo mês lá, independente se deu bom ou se deu ruim, você vai ter o seu salário caindo lá no começo do mês ou no final do mês, quando cai lá o bagulho. Autônomo não. Autônomo você tem que trabalhar pra ter dinheiro entrando. E aí eu lembro que eu tava muito pedindo a Deus, mas eu tava muito descansado, eu tava muito tranquilo, porque eu já tinha passado de uma escola. Vou deixar uma indicação de vídeo aqui que eu conto mais especificamente essa história de confiança em relação ao meu emprego pra vocês. Vou deixar aqui no card pra vocês verem depois. Então eu já tava ciente de que Deus tava cuidando de tudo e de que Deus ia preparar os clientes certos na hora certa e que tudo ia ser lindo no final e tudo mais. Então eu tava muito em paz. A única coisa que eu pedi era tipo, Deus, me dá uma quantidade boa de clientes pra que eu consiga sustentar a minha vida, ajudar os meus pais, conseguir juntar dinheiro para as minhas metas, né, as metinhas, metonas e metazonas, porque sim, a gente aprende sobre educação financeira, então a gente sabe das metas e tudo mais. Então eu fiquei, Deus, só isso, não importa de onde vai vir, não importa quantos vão ser, se vão ser muitos pagando pouco, ou se poucos pagando muito, não sei, não me importa, mas é só isso. E eu sei que o Senhor sabe disso, que sabe que é o que eu preciso para conseguir ter uma vida estável e uma vida razoavelmente confortável, que eu consiga também ajudar outras pessoas, porque muitas vezes eu queria ajudar alguma causa, ou instituição, ou pessoa, e eu não tinha dinheiro pra fazer isso, né? Então, infelizmente, o dinheiro move o mundo e a gente precisa desse raio desse dinheiro pra fazer qualquer coisa. Então eu joguei isso pra Deus e descansei, sabe? Deus sabia do que eu precisava. Eu falei pra Ele o que eu precisava. Ou o que eu achava que eu precisava, porque às vezes a gente acha que precisa, e aí é onde Deus mostra o que realmente a gente precisa. Mas eu fiz o meu papel, falei pra Deus e descansei, e logo quando eu voltei das férias, né, das 2 semanas de férias, no primeiro dia, minha vida já deu um plot twist carpado e praticamente dobrou a quantidade de clientes no primeiro dia, multiplicou a quantidade de trabalho e era gente me indicando pras pessoas. Então, era um que me indicava pro outro, 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 pro outro, pro outro, pro outro. Quando eu vi, eu tava com muitos mais clientes do que eu comecei o ano lá no começo de janeiro, antes das férias. E aí, o que aconteceu é que me pegou muito de surpresa. As 2 semanas de férias me atrapalharam um pouquinho, porque eu não consegui me programar direito na hora de voltar. Eu voltei achando que ia ser de um jeito, foi de outro, mas graças a Deus que foi de outro jeito. Mas eu não consegui me programar direito, eu não consegui me preparar. Eu realmente não fazia ideia que ia mudar tanto assim o meu cenário profissional, de que
tanta gente ia vir, tantos clientes. E o problema é que desde então começou a ficar uma zona na minha vida. Porque lembram que eu contei no final do ano pra vocês, nesse vídeo aqui, que eu fui eleito líder de jovens da minha igreja. E é uma responsabilidade a mais, e querendo ou não, a gente tá numa fase de mudança e de transição e de adaptação. Então tá mudando pastor, tá mudando liderança, então a gente quer fazer coisas diferentes. Então tem que fazer essas coisas diferentes, tem que criar coisa do zero. Então assim, é um BO à parte. Então chegou num ponto de que eu tava, Jesus, socorro, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eram as coisas do trabalho, eram as coisas dos jovens, ainda pra piorar, entre aspas, a nossa líder de comunicação pegou férias, óbvio, né? De um mês, mais ou menos, e aí eu tive que assumir o lugar dela. Eu não devia ter assumido o lugar dela, porque eu não dei conta de nada, não fiz nada direito. E eu lembro que chegou num ponto, assim, que eu sentava aqui em casa e eu ficava, gente, eu não tô dando conta. Comecei a dormir muito tarde e começou a virar uma frequência. Por isso que o canal parou. Por isso que a gente ficou quase um mês sem vídeo. O último vídeo foi no dia 31 de dezembro. E já tinha vídeo gravado. Assumi as férias, eu fiquei, não vou voltar com o canal de qualquer jeito. Vamos, se é pra ficar parado em janeiro, vamos ficar parado. Vamos tentar organizar a vida pra voltar tudo bonitinho no seu lugar pra não surtar no final do ano. Porque eu tava indo dormir 11h30 da noite, meia-noite e meia, 1h30, quase 2h30 da manhã, trabalhando, fazendo coisa. Eu ficava um pouco irritado com as pessoas, porque pra muita gente, ser autônomo, trabalhar em casa, não ter um chefe, é muito glamour, sabe? As pessoas acham que é um negócio glamuroso, que é um negócio, ostentação, e tipo, não, é um trabalho como qualquer outro, que precisa de esforço como qualquer outro, e é até um pouco mais difícil do que os outros, porque nos outros você tem um chefe pra te puxar, você tem um chefe pra te cobrar. Quando você é autônomo, não. Você é seu próprio chefe, você precisa se cobrar, você precisa saber os seus prazos, você tem que trabalhar muito mais, você não trabalha só 8 horas bonitinho, você trabalha 12, 10, 15 horas num dia pra você conseguir dar conta de tudo. Foi um tempo assim que eu realmente senti o gosto da autonomia e eu não tava preparado pra descobrir esse gosto. Eu tava achando que era uma coisa, eu acho que eu também tinha essa visão mais fantasiosa da autonomia. Eu não tava tendo tempo pra mais nada na minha vida. Inclusive, eu não tava tendo mais tempo pra Deus. Isso é uma coisa assim que eu ficava pensando, mas eu só pensava, porque eram os meus momentos no banho, porque eram os únicos momentos que eu tinha um descanso, porque eu dormia muito pouco, eu comecei a dormir muito mal e isso refletia no meu dia, porque eu ia dormir, tipo, sei lá, 11h30. Eu tô falando que não é normal pra mim, eu sou uma pessoa que dorme muito cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Eu rendo mais durante o dia do que à noite, mas nesses dias eu não tava tendo condições, então eu tinha que estender o horário de trabalho. E isso começou a me deixar muito mais fraco, muito mais, assim, tipo, debilitado, menos criativo, mais devagar nas coisas. Era uma coisa que eu comecei a pensar, tipo, cara, eu não tô tendo tempo pra Deus, eu tô fazendo um monte de coisa pra Deus, fazendo coisa da igreja, fazendo coisa dos jovens, e faz logo daqui, e faz cartaz de lá, e aí faz reunião de lá, e faz não sei o quê. Deus tava longe dessa equação, eu tava realmente fazendo as coisas da igreja, porque, querendo ou não, eu tinha agora pessoas pra me cobrar. O problema é que não tinha alguém pra me cobrar do tempo que eu não tava dando pra Deus. Isso é uma cobrança que não tem que vir de alguém externo. Se você precisa de alguém externo, beleza. Mas é uma cobrança que precisa vir da gente mesmo. Porque você começa a perceber que você começa a fazer umas burradas, que você começa a não saber como agir em algumas ações, ou em algumas circunstâncias, quando você olha e você fica, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? O que é que eu... Sabe quando você tá assim, no meio da cruz e a espada? Que você fica assim, muito... O que eu faço, sabe? Em outras situações parecidas, você tinha uma clareza e uma direção muito forte, porque você estava mais próximo de Deus. Deus, ele não se afasta da gente, né? Nada nos separa do amor de Deus, mas a gente se afasta dele. A gente escolhe seguir a nossa rotina, e eu não tô falando de pecado aqui, tá, gente? Não tô falando, ai, meu Deus, eu tava em pecado, tava adulterando, tava fazendo... Não! A rotina, ela rouba a gente. A rotina, ela é um dos piores caminhos que nos tiram do caminho que a gente tem que andar com Deus. A rotina, ela mergulha a gente numa cegueira. A gente não consegue mais ver Deus, a gente não consegue mais ver uma solução de ter tempo pra Deus, de parar, nem que seja 5 minutos pra falar, Deus, bom dia, tudo bom? Comigo tá tudo bem. O que o Senhor tem pra me falar hoje? O que o Senhor tem pra me dizer hoje? Qual a sua direção pra hoje? Qual a sua vontade pra hoje? Não dá, sabe? A rotina é o pior vilão de todos, e o diabo sabe disso. E o diabo vai fazer a nossa rotina ser esse instrumento mesmo. Eu não tenho que me preparar, não tenho que jejuar, não tenho que orar por causa de um culto. Eu já oro e jejuo todos os outros dias da minha vida, porque é a vida que eu quero ter com Deus, é a vida próxima de Deus que eu quero ter. Então nesses cultos só se reflete. Às vezes você intensifica alguma coisa, mas você já faz isso nos outros dias, e eu fiquei muito pensando nisso, porque começam as preparações, né? A gente vai ter um culto. Se você é de São Paulo e quiser participar com a... Eita! Mudança um pouco, porque acabou a força aqui. Eu não sei o que aconteceu.
Voltou! Eita! Olha a luz celestial! Perdi até o fio da meada depois dessa. Se você é de São Paulo e quiser participar com a gente, vou deixar aqui na descrição a página do evento pra você ver todas as informações, o endereço e tudo mais. Mas aí começa as preparações pra esse evento, a gente começa a ensaiar, a gente começa a orar e tal. E foi onde eu comecei a parar pra pensar nisso. Cara, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia, sei lá, tantos anos atrás, quando eu não tinha o menor conhecimento de Deus como eu tenho hoje. Mas parar mesmo pra separar um tempo pra Deus, não fiz ainda, mas orar pro culto ser bênção, a gente ora, mas pro resto da nossa vida ser uma bênção, a gente esquece, né? A gente tá muito mais movido a querer movimento, a querer um culto cheio, a querer que a galera pule, que a galera grite, esperneie, mas a gente não tá tão preocupado assim a ter uma vida diária com Deus, uma vida diária conduzida por Deus, que nos muda, que nos transforma e que vai impactar a sociedade pra valer, né? Porque os nossos cultos não vão impactar a sociedade, as nossas vidas transformadas por Cristo que vão fazer alguma coisa na sociedade, né? E aí eu lembro que eu comecei a pensar nisso e eu quero trazer essa reflexão pra você. Eu não sei o que você tá passando, eu sei que esse é o maior clichê, eu sei disso, mas eu sei que independente de onde você mora, se você mora em São Paulo, que é uma loucura, ou se você mora, sei lá, no extremo do Nordeste, no extremo do Norte, não importa, as nossas rotinas hoje, no século XXI, são muito corridas. A gente tem muita coisa pra fazer e a gente lota as nossas agendas de coisas pra fazer. E isso eu acho que não é um problema só da minha igreja. Eu acho que é um problema nosso, como crentes hoje. A gente quer encher a nossa agenda, a gente quer lotar de culto mesmo, a gente quer fazer um monte de coisa todo dia. Só que às vezes a motivação é tão errada, porque a gente acha que é esse culto que vai segurar a gente na igreja. A gente acha que é o culto que vai segurar os jovens dentro da igreja. E não! É a comunhão, é o discipulado, é o amor de Deus por essa pessoa, demonstrado e revelado através de nós, que vai fazer com que essa pessoa fique ou não, sabe? Não é a quantidade de cultos que a gente tem. E a gente entocha as nossas rotinas na nossa vida, e a gente já tem uma rotina fora que é cheia, e a gente vem e soca uma rotina sacra dentro também, que também é cheia, e quando a gente vê, a gente tá perdendo o nosso tempo com todas as coisas possíveis do universo, menos gastando tempo com Deus. Você já parou pra pensar nisso? Você tá lá super gastando tempo com as coisas de Deus. Tá super, e vai no culto de manhã, vai no culto da noite, vai no sábado, vai na célula, vai não sei aonde, vai no vigília, vai não sei aonde, blá, blá, blá. Mas quando você vê, você não tá gastando e investindo tempo com Deus. Você tá fazendo as coisas. E o problema é que a nossa geração é uma geração que luta contra a religiosidade, contra os fariseus. Mas a gente vira fariseu nesse momento. Para a nossa geração, ser fariseu é você julgar o outro, né? Você usar uma roupa que é um pouco mais séria. Umas coisas muito superficiais, a gente não percebe que a gente é fariseu a partir do momento que a gente faz alguma coisa pelo legalismo. Só pela rotina, pelo simples fato de achar que é isso que vai me salvar, que vai me dar redenção, isso que vai me fazer ficar mais próximo de Deus, receber um aconchego especial de Deus. Isso me faz um fariseu. Tanto quanto as pessoas que eu aponto o dedo pra falar que são fariseus, hipócritas também. O que tá diferenciando um do outro? A gente talvez só usa uma roupa legal, uma roupa descolada, segura um pouco a língua na hora de julgar as pessoas, e quando julga de verdade, julga em amor, julga pra fazer com que essa pessoa mude e se coloca à disposição pra ajudar essa pessoa. E isso já é um ponto bom, já é um ponto a favor. Mas não adianta a gente fazer uma coisa certa e fazer todas as outras erradas, né? Não adianta, não dá pra gente viver uma meia vida cristã. A gente tem que viver uma vida cristã por inteiro. Então, se é pra gente fazer uma coisa certa, a gente tem que fazer todas as outras. Quero chamar a gente pra essa responsabilidade, pra esse pensamento. Será que eu tô fazendo tudo dentro e fora da igreja? Será que eu tô fazendo as coisas pelo simples fato de fazer? Ou porque eu tenho uma responsabilidade? Ou porque eu preciso fazer porque se eu não faço, ninguém faz? Que não tem ninguém, minha igreja é pequena, então às vezes não dá pra fazer, não sei o que, não sei. E a gente não tá investindo tempo com Deus, a gente não tá perdendo tempo pra saber o que Deus tem pra gente, pra saber as direções de Deus pra gente. Aí a gente se vê nessas oportunidades que eu falei pra vocês antes, de você tá entre a faca e a espada lá. Não era esse o ditado, mas vai ficar assim mesmo. Você fica, o que eu faço? Quem que eu escolho? E aí você não sabe, porque a sua rotina tá gritando tão alto no seu ouvido que tá tampando a voz de Deus, porque Deus tá falando contigo, Deus tá te dando a direção. Só que você permitiu que a sua rotina tivesse tão mais alta no seu fone de ouvido, que aí você não consegue ouvir. Faz burrada, aí depois vai pedir pra Deus limpar, né? A gente é assim, né? A gente faz as coisas erradas, a gente não chega em Deus, e quando dá erro, ô Deus, vem limpar o que eu fiz aqui, a caca que eu fiz, Jesus. Será que eu tô gastando tempo com Deus? Será que eu tô gastando tempo pra conhecer a Deus? Será que eu tô gastando tempo de conhecer a Deus na Bíblia? Então, que a gente possa estudar a Bíblia pra valer, que a gente possa querer gastar tempo de oração com Deus, de conversa com Deus, não como um monólogo, tá, gente? A oração por muito tempo ficou com esse conceito de monólogo, mas a oração não é monólogo, a oração é uma conversa.
Então fale, mas deixe Deus falar também. Quantas vezes você fala? Quando Deus ouviu tudo bonitinho, agora Deus vai te dar a direção, aí você sai e depois reclama que Deus não te dá a direção? É você que não dá ouvidos pra ele. A gente se afasta de Deus e acha que Deus se afastou da gente. E é a gente que precisa estar perto. É a gente que precisa abafar o barulho da rotina pra conseguir ouvir a voz de Deus. E eu quero desafiar você. Antes da gente se mergulhar na rotina do nosso dia a dia, e eu quero cobrar vocês e vocês me cobrem, tá? Vamos fazer esse combinado. A partir de hoje, a gente não vai entrar na nossa rotina, a gente não vai começar a nossa rotina antes de gastar algum tempo com Deus. Não importa se vai ser 5 minutos ou se vai ser 2 horas. Antes da nossa rotina engolir a gente vai fazer com que o nosso Deus engula a nossa rotina. E que Deus se torne o centro da nossa rotina. Para que tudo que a gente fizer ao nosso redor seja para honra e para glória do nosso Deus. Vamos ter esse combinado? A gente começa com pouco e depois a gente vai ver que vai ser refletido no muito e vai ser muito mais suave e vai ser muito mais natural a mudança e você vai ver como vai ser muito melhor para sua própria vida e para sua própria caminhada. Temos um combinado? E esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Coloca aqui embaixo se você vai participar desse desafio comigo. Coloca aqui nos comentários pra eu saber as pessoas que eu tenho que cobrar. Me segue nas redes sociais pra vocês me cobrarem se eu tô fazendo bonitinho e pra eu também conseguir cobrar vocês por lá. Não se esqueça que segunda e quarta-feira nós temos um encontro aqui às 6h30. Beijo grande, Deus abençoe e até lá. Tchau!